Alô a todos, conterrâneos gaúchos, em especial aos meus conterrâneos de Pelotas. Passados mais de uma semana do primeiro turno das eleições municipais de 15 de novembro e neste momento que estamos nas vésperas do segundo turno, necessário se faz analisar as eleições municipais aí de Pelotas e todas as razões de seus resultados. Diante disso, começo explicando que é fundamental entendermos que o que está acontecendo em Pelotas é a manutenção e o continuismo de um projeto de poder que está há 8 anos em Pelotas e que provavelmente será mantido por mais 4 anos, porque Paula Mascarenhas será reeleita prefeita de Pelotas devido à ampla vantagem que ela já conseguiu nesse primeiro turno. Devemos entender que, embora Paula Mascarenhas seja o poste, a marionete de Eduardo Leite, e a maior parte dos votos dados a Paula Mascarenhas seja em função do governador do estado, temos que ter bem claro que esse projeto de poder que se mantém em Pelotas, graças a muitas promessas demagógicas e eleitoreiras, como foi no primeiro turno, a promessa de construção de um pronto-socorro regional, promessa essa que muito improvavelmente será cumprida porque o estado do Rio Grande do Sul não tem recursos financeiros para tal, e porque o Rio Grande do Sul tem dependido de verbas federais para a saúde, principalmente em função do coronavírus, esse projeto precisa ser analisado, o porquê ele vem sendo mantido durante 3 eleições consecutivas em Pelotas. Como eu disse, a influência e o poder eleitoral do governador Eduardo Leite em Pelotas é real, é o único município do Rio Grande do Sul em que Eduardo Leite ainda tem influência e ainda elege a sua candidata, que é como se fosse um poste para ele. Contudo, há outras razões para que possamos analisar o porquê este grupo está se mantendo no poder. Uma razão de ordem histórica é que a tradição de Pelotas, desde 1976, é sempre eleger um prefeito que seja de oposição ao presidente da República. Vejamos a história eleitoral de Pelotas. 1976, o presidente era Ernesto Geisel da Arena e elegeu-se Irajó Rodrigues do MDB. 1982, o presidente era João Batista Figueiredo do PDS e elegeu-se Bernardo de Souza do PMDB. 1988, o presidente era José Sarney do PMDB e elegeu-se Anselmo Rodrigues do PDT. 1992, ano do impeachment do ex-presidente Collor, elegeu-se novamente Irajá Rodrigues do PMDB. 1996, Fernando Henrique era o presidente da República do PSDB e elegeu-se novamente Anselmo Rodrigues do PDT. Ano 2000, Fernando Henrique, reeleito presidente da República e elegeu-se Fernando Marrone do PT. Ano de 2004, o presidente já era Luiz Inácio Lula da Silva do PT e elegeu-se Bernardo de Souza do PPS. 2008, Lula tinha sido reeleito presidente da República e reelegeu-se Féter Júnior do Progressistas. 2012, a presidente da República era Dilma Rousseff do PT e elegeu-se Eduardo Leite do PSDB. Eleições passadas de 2016, ano de impeachment de Dilma Rousseff e chegada ao poder de Michel Temer do PMDB, elegeu-se Paula Mascarenhas do PSDB. E agora que Jair Bolsonaro é o presidente da República, que representa o pensamento da direita conservadora, será reeleita Paula Mascarenhas do PSDB, que é um partido que faz
oposição a Jair Bolsonaro, que tem um projeto totalmente diferente e antagônico ao projeto de Jair Bolsonaro. Então, Pelotas é uma cidade em que há essa tradição política da oposição sempre ganhar as eleições. E temos uma outra razão. Pelotas é uma cidade que tradicionalmente, costumeiramente, elege jovens prefeitos. Assim foi em 1976, com o então jovem advogado Irajá Rodrigues, em 1982, com o jovem advogado Bernardo de Souza, em 1900, com o jovem Elmo Rodrigues, no ano 2000, com o jovem servidor público e sindicalista Fernando Marrone, no ano de 2012, com Eduardo Leite, jovem prefeito eleito, em 2016, com a ainda jovem Paula Mascarenhas. E essa eleição, observa-se que além de Paula Mascarenhas, que, reitero, provavelmente será reeleita neste final de semana, houve outros candidatos jovens que despontaram, como Tony Seck, do PSB, e que fez uma votação considerável para prefeito, Júlio Domingos, do PSOL. A nominata de vereadores eleitos de Pelotas também é permeada de jovens. A primeira colocada e o segundo colocado, ambos do PSOL. O nome de Carlos Júnior, do PSD. Outros nomes também de jovens candidatos que foram eleitos vereadores. Então, Pelotas tem uma tendência de jovialização da política, dos eleitores preferirem candidatos jovens. Pelotas, talvez essa razão seja em função de ser uma cidade de muitos estudantes, sejam eles universitários ou do ensino médio. Pelotas também é uma cidade maciçamente de servidores públicos, sejam eles federais, estaduais e municipais, que estão na ativa ou aposentados. Isso também determina o motivo anterior de haver sempre o voto na oposição, porque normalmente o servidor público vota contra quem está no governo. Mas, feitas essas análises, e principalmente trazendo as causas imediatas, que é a questão do estabelecimento de bandeiras amarelas e bandeiras laranjas no período eleitoral, que isso trouxe uma falsa ilusão para o eleitor de Pelotas de que Pelotas está bem, não se levando em consideração que Pelotas não tem um projeto de desenvolvimento regional e que durante todo o período anterior da pandemia se estabeleceu lockdown e bandeiras vermelhas em Pelotas. Isso com certeza enganou o eleitor, além da promessa demagógica eleitoreira do governador Eduardo Leite de construir um hospital regional, sendo que o Estado não tem recursos para tal. Porém, coloco a reflexão a direita conservadora de Pelotas, que as estratégias têm que serem mudadas. Claro que há suspeita de fraudes eleitorais, há alguns indícios fortes, mas isso só poderá ser resolvido a nível de Tribunal Superior Eleitoral, com uma perícia especializada em tecnologia da informação. Porém, mesmo que tenha havido alguma coisa e que isso só poderá ser apurado com esse processo judicial, com essa perícia especializada no TSE, temos que ter em consideração que a direita conservadora precisa rever a sua estratégia eleitoral, a forma de fazer política. Assim como a esquerda sempre traz jovens candidatos, seja para prefeito, seja para vereador, a direita conservadora vai ter que se reinventar e também, já nas eleições de 2022 para deputado federal e para deputado estadual, ter fortes candidatos jovens a deputado federal e estadual, e na próxima eleição de 2024 já ter um forte candidato a prefeito que também seja jovem. Mas, repito, não devemos esperar até as próximas eleições municipais. Temos que já trabalhar para 2022 para reverter esse quadro caótico que está Pelotas e a região. Esse é o recado que eu ia dar para vocês. Nos próximos vídeos eu tratarei especificamente das questões do Brasil e do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.